Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pega 2 pilhazinhas que vai acabar, eu acho. Só deixa aqui. Irmãos e irmãs, nós ouvimos esse evangelho de hoje quando as multidões se reuniram em grande quantidade. Até parece uma redundância, né? Se é multidão, já não é pouco, mas São Lucas quer expressar quão grande eram as multidões ao redor de Jesus por um determinado período curto da vida pública e do ministério de Jesus, onde ele ficou no top, né? Assim, como acima do bem e do mal e na preferência de todos. Então, as multidões se reuniram em grande quantidade ao redor de Jesus. E daí Jesus, num momento como esse, né, faz uma denúncia, faz uma correção, diz uma verdade, né, que num olhar humano estratégico foi um tiro no pé, né? As multidões não foram ali para serem chamadas de má nem de hipócrita. Elas foram ali para ver outro milagre, outra cura. Foram ali para escutar mais uma vez palavras de sabedoria sobre Deus, as parábolas talvez da misericórdia, como o filho pródigo, o bom samaritano, ou coisas desse tipo, né? Foi para isso que a multidão estava ali, ou pelo menos é justo a gente pensar que essa era a expectativa do coração de quem foi ali atrás de Jesus. E então Jesus vai dizer para essa multidão da vez aqui, né, para esse povo da vez aqui, esta geração, e é como então se Jesus estivesse colocando todo mundo no mesmo balaio, esta geração é uma geração má. E talvez então esse povo olhasse para Jesus e não entendesse o porquê eles eram maus. Mas por que somos maus se estamos aqui ao redor de você? Eu sou mau? Poderia estar em outro lugar, né? Mas eu estou aqui e eu sou mau? Como assim? Às vezes a gente se pergunta isso, mas eu estou na igreja, véio. Ruim eu não sou. Ou sou? Será? Acho que não. E Jesus diz então àqueles que estão diante dele: vocês são maus, a geração de vocês são maus. Dizendo a eles, talvez nem todos aqui sejam maus, mas vocês enquanto contexto, sociedade, comunidade, vocês são maus, né? E essa época na qual vocês estão inseridos é uma época má, é um tempo mau, é um momento mau. Nós estamos inseridos, todos nós, dentro de uma época, dentro de um momento da igreja, da sociedade. A gente não vive fora daqui, né? E Jesus então às vezes nos coloca todo mundo dentro do mesmo pacote, porque nós vivemos também hoje, por que não dizer assim, um tempo mau, um contexto mau diante de Deus, né? Esta é uma geração má, busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado mais a não ser o sinal de Jonas. Mestre, realiza um sinal para que possamos crer em ti. Busca um sinal. Veja, Jesus já tinha feito muitos sinais. Jesus mesmo é o sinal. Jesus já fez e falou coisas que dão a ele a credibilidade de ser escutado como um Jonas ou como um Salomão, mas eles estão pedindo mais um sinal para poderem confiar naquilo que Jesus ensina, naquilo que Jesus orienta para a vida. E essa nossa dificuldade de dar o braço a torcer na vida às vezes, né? De não dar crédito ao outro,
de não dar crédito a quem já deveria ter crédito. Isso em qualquer âmbito da nossa vida. Mestre, faz mais um sinal. E Jesus aqui perdeu a paciência. Mais um sinal para quê? Se tudo que eu fiz, se tudo que eu falei até agora não me deu credibilidade com vocês, não vai ser a próxima coisa que eu disser, nem vai ser a próxima coisa que eu fizer. Tem um artigo, quando a gente estuda teologia moral, que se chama assim: ignorância invencível. Ignorância invencível. Não adianta, simplesmente não adianta. A ignorância da pessoa, ela é invencível. Ninguém vence aquela ignorância, nem ele, nem o pregador, nem o psicólogo dele, nem o pároco dele, nem a mulher dele, nem o remédio dele. Ignorância invencível, é a pessoa obtusa, ela é parva de entendimento aqui, ó. A informação entra na cabeça, bate e volta. É um poste, não resolve, não adianta. Mas muitos de nós, meus irmãos, chegamos a isso por culpa, né? E muitos de nós podemos sair disso, porque talvez não estejamos nisso ainda. Então existe a ignorância culposa, passa a ser culpa minha não saber, ignorar algumas coisas ou me manter ali. Então olha o que Jesus está dizendo para esse povo: vocês são um povo, uma época, um contexto mau, buscando um sinal, mas eu não vou dar mais sinal, a não ser um agora. Então, olha só, sinal aqui está dentro da linha dos milagres, das curas e dos grandes discursos de Jesus. Mas nenhum sinal mais lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, sinalizou para os ninivitas alguma coisa. Com efeito, assim como Jonas sinalizou e foi reconhecido como indicação de um movimento para os ninivitas, e é isso que significa em última instância, né, a palavra sinal. O que é um sinal? Sinal é algo que me indica a direção do movimento que eu posso ou devo fazer. Isso é sinal. As nossas BRs, as nossas estradas estão cheias de sinais: direita, esquerda, falta tantos quilômetros, não é isso? No próximo trevo vai para a esquerda, vai para a direita ou continua. Sinal, aquilo que me dá a noção de qual movimento eu tenho que fazer com a minha vida, com a minha inteligência, com o meu coração, com a minha espiritualidade, com a minha fé. Jonas foi um sinal. Jonas foi a direção pela qual os ninivitas se moveram para voltar para Deus e para sair daquilo que viviam. Então Jesus também é um sinal. Jesus também indica uma direção para a gente levar a vida, para a gente levar as nossas perspectivas, para a gente levar os nossos valores. Jesus é algo que faz eu dar mais um passo, 2, 3, 4, 1000, não importa, para que lado eu vou com isso. Então, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. Assim também eu serei sinal para vocês, para esta geração. Mas qual é então esse sinal de Jonas? Jesus então está se comparando a Jonas. O profeta Jonas na Bíblia está no livro de Jonas, um livro curtinho, gostosinho de ler, fácil de entender. E Jonas ali manifesta dois grandes sinais, né? Primeiro, Jonas é um profeta que não fez milagre. No livro de Jonas, o profeta Jonas não faz nenhum milagre, nenhum portento como fez, como por exemplo Elias, Eliseu e tantos outros. Jonas é um profeta que só falou. Jonas é o profeta da pregação a respeito da conversão e da urgência do mudar de vida, porque senão dentro de 40 dias, bum, tudo explode, tudo vai pegar fogo. Então Jonas é o profeta que prega arrependimento, penitência, mudança de vida, mudança de olhar, do mais nobre, do rei lá, né, de Nínive, até o menorzinho e até mesmo as criações. Todo mundo entra na penitência, na conversão. Portanto, Jesus veio para ser sinal e chamado para a conversão do mais poderoso, rico, intelectual, ao mais simplesinho, pobrezinho e sofrido da vida. A metanoia, a mudança de mentalidade, mudar a nossa cabeça, mudar uma chave aqui dentro de nós. E era isso que Jesus estava fazendo até então, nas parábolas que contou, nos discursos que fez, né? E em tudo que ia falar depois. Então eu vou ser como Jonas. Vou dar a vocês, a partir de hoje, muito menos milagre e muito mais discurso.
né? Palavras a respeito de uma vida nova, de uma conversão. E aqui nós precisamos entender, meus irmãos, o que é a conversão. Quando a gente escuta Jesus, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê Jesus falando de pecado, sim ou não? Sim, mas a gente vê Jesus falando de vida nova também. Jesus não falou só de pecado. Jesus não discursou só o que não pode, o que não deve, o que é feio. Sim, ele também falou sobre o que não pode, o que não deve e o que é feio. Mas se a gente lê o Evangelho, muito mais Jesus falou de uma nova concepção, de um novo paradigma para as coisas, para si mesmo, para o próximo, para a sociedade, para o relacionamento com a esposa ou o esposo, para o relacionamento com o dinheiro, quando Jesus conta as parábolas sobre dinheiro, para o relacionamento das pessoas com os samaritanos, sobretudo da época, que era o grupo social que os judeus tinham maior aversão. Quando Jesus, em duas histórias, em dois grandes momentos de Jesus, ele faz questão de saber que a pessoa que mais se destacou positivamente é samaritano, e isso deixava os fariseus assim na ponta dos cascos. Evangelho de ontem. Ué, mas eu não curei 10. Só voltou este estrangeiro que é samaritano. A gente não precisaria saber que é samaritano, bastava saber que não era judeu, mas Jesus faz questão de pontuar. É samaritano esse menino agradecido aqui, hein? O mais grato de todos. Depois a parábola, a grande parábola da misericórdia, a parábola do bom samaritano, né? Do que se vê, se aproxima, se compadece. Aquilo lá não aconteceu daquele jeito. Aquilo lá é uma história que Jesus inventou para a gente entender as coisas. E Jesus quis que o protagonista daquela história, o modelo daquela história, onde Jesus termina dizendo assim para o fariseu: então vai você e faz a mesma coisa, faz igual ele faz. Também é um samaritano. Então Jesus propõe a conversão nos relacionamentos. Como é que eu sinto e quanto eu acolho de um samaritano, de um diferente? E ali, meus irmãos, o samaritano é alguém profundamente, no campo religioso, profundamente equivocado nas suas crenças. Os samaritanos, eles tinham 6 deuses. Os samaritanos saem do meio do povo judeu. É como alguém que deixa a igreja católica e levam lá para a sua... E isso é um processo de alguns séculos, é óbvio, não é feito da noite para o dia, mas lá na altura de Jesus, quem são os samaritanos? Alguém que pegou e misturou a fé de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, eles têm essa compreensão de fé, e misturou com os Baais, os outros 5 Baais, e virou um furdunço aquilo, um negócio complicado aquilo, e eles têm práticas religiosas não condizentes, que o judeu não gosta e que o próprio Jesus não praticava. Mas Jesus apresenta aquele homem como capaz de ser modelo de algo que agrada muito a Deus: a compaixão por um caído. Então, quando Jesus, como Jonas, vem propor, pregar e anunciar a necessidade da conversão, o conteúdo do que é conversão na boca de Jesus não é só o que é pecado, feio e não pode fazer, mas também as coisas novas a serem feitas, porque o Evangelho é boa nova, é boa notícia, é a virtude, é a santidade, metanoia, mudar a cabeça em relação a si mesmo. Nas parábolas onde ele fala do filho pródigo, que nós somos dignos aos olhos do Pai, amados e esperados por Ele, que Deus é Pai que espera o ser humano, que o outro, apesar de diferente, é irmão e pode até nos ensinar, ou quem sabe está vivendo coisas tão agradáveis a Deus, que nós, dentro de um aparato de culto e religiosidade, estamos desconsiderando. O relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com quem cai no pecado, se é com pedra ou é sem pedra que a gente trata, se deixa vivo ou mata. Jesus ensinou muitas coisas que significam também conversão. E o outro sinal de Jonas, que é a baleia, né? Jonas ficou 3 dias dentro da barriga da baleia, mas não foi mais encontrado dentro da baleia, foi devolvido, que é a cruz. Jesus, como se estivesse dizendo aqui para esse povo: olha, um dia vocês vão, e não vai demorar muito, daqui a alguns meses, né, nessa altura aqui do Evangelho, vocês vão ouvir falar de mim o seguinte: lembra aquele Jesus, filho de um Zé lá, o carpinteiro, que falava mais com a boca? Ah, sim, a gente foi lá um dia ver ele, né, o que até curou lá a senhorinha lá que andava curvada, meia curcunda. Lembro, então. Está sabendo uma história aí?
Diz que ficou 3 dias dentro de um túmulo e saiu de lá, não está lá. Que história doida é essa? Estava no túmulo, saiu de túmulo, mataram ele. Aí o outro lá falou, não, que mataram eu estava, porque eu até passei lá na frente da cruz e falei, tem que matar mesmo. Não está mais lá no túmulo? Não está mais lá no túmulo. E aí vocês vão precisar crer, tanto quanto precisam crer nessa história de baleia e Jonas. O sinal da cruz, da ressurreição, do túmulo vazio. Mas a própria cruz como sinal. A própria morte de Jesus como sinal. Veja, meus irmãos, quando a gente olha Jesus na cruz, e vamos nos colocar então um pouco no lugar das pessoas daquela época. Quando vê Jesus na cruz, muitas pessoas colocaram Jesus em descrédito total, está vendo? Foi parar na cruz, foi derrotado, ele perdeu essa disputa. Ele perdeu essa guerra, está na cruz, os romanos venceram ele, o fariseu venceu. Olha como é que terminou. A cruz era um instrumento para os bandidos, né? Olha como que ele terminou. Mas muitos, ao olharem para a cruz, ao olharem para como terminou Jesus, ao olharem para o modo como ele perdeu, porque sim, a cruz no olhar humano é uma derrota. Alguém foi mais forte que o outro alguém teve mais poder que o outro alguém. Mas muitos, ao olharem para a derrota de Jesus, e ao olharem para o modo como quem matou Jesus, se converteram. A gente pode encontrar Deus e querer mudar de vida ouvindo um testemunho de um milagre, de uma cura física. Mas a gente também pode encontrar a Deus e desejar mais de Deus na nossa vida olhando alguém numa cama, numa doença que só evolui e que está matando aquela pessoa. A gente pode desejar mais de Deus na nossa vida ou se questionar a respeito de Deus vendo alguém ter sucesso social ou financeiro. Mas a gente também pode se questionar por Deus e desejar mais de Deus vendo alguém ficando mais pobre do que já está, mais sofrido do que já está, em maior apuro do que já vive. Talvez foi esse o olhar do soldadinho lá, que na hora em que Jesus morre fala, verdadeiramente esse é um filho de Deus. Ele olhou para Jesus e olhou para quem matava Jesus e tomou uma conclusão: eu acho que eu vou ficar do lado desse crucificado aqui. Esse homem é Deus, tudo que ele falou é verdade, tudo que ele falou vale a pena. Mas no olhar humano você fala assim, mas ele morreu, ele perdeu, o forte é o outro ali, ó. Vai ver que certo estão os fariseus, porque Roma está com os fariseus pediram a morte de Jesus na cruz, Roma só fez o serviço, né? O sinal de Jonas, o túmulo vazio e a própria cruz como um grande sinal. E aqui está, meus irmãos, Jesus para nós é sinal nas bênçãos que faz, nos benefícios que nos dá, naquilo que a gente às vezes se alegra e fala, nossa, graças a Deus eu consegui, deu certo, superei, passei, louvado seja Deus, claro que sim, mas Ele também é sinal na cruz que nos visita, na cruz que se apresenta na nossa vida, na cruz que está na vida de quem está perto de nós, ali também tem um grande apelo de conversão a todos nós. E aí Jesus vai falar do julgamento final, vai falar de conversão e vai falar de sabedoria. E aí ele dá esse exemplo, né? No dia do julgamento, então fica claro para eles, fica claro para nós que vai ter um julgamento um dia, né? Vai ter um julgamento um dia para todos nós. No dia do julgamento, aí Jesus dá um exemplo que os judeus conheciam bem. A rainha do sul, a rainha de Sabá, né? Se levantará juntamente com vocês, vai ficar todo mundo de pé diante do trono de Deus, e ela vai condenar vocês. É ela que vai condenar vocês, porque ela veio de uma terra distante, né? Lá dos Egito, lá daqueles lugares tão longe, a rainha de Sabá, lá do sul. Porque ela veio de uma terra tão distante, ela andou possivelmente mais de mês para ouvir a sabedoria de Salomão, filho de Davi, o que fica no lugar do rei Davi, muitos séculos antes de Jesus. Foi uns 700 anos antes de Jesus essa história aqui. Jesus está fazendo memória de um fato de uns 7 séculos antes dele. Lembra da história que vocês contam para o filho de vocês, e que está lá no Antigo Testamento, de uma rainha linda, poderosa, glamurosa, pagã inclusive, que andou mais de mês para sentar e ouvir a sabedoria de Salomão? Então, no último dia,
ela vai condenar vocês pela falta de sabedoria de vocês, porque aqui está quem é maior do que Salomão, e vocês não me escutam. Em vários momentos da nossa vida, meus irmãos, a gente pode atribuir grandeza a quem não tem. Aqui está quem é maior que Salomão. Vocês estão todos, ai, Salomão, legal, bacana. Isso porque Salomão era algo muito positivo, né? Mas vamos lá. Vocês estão todo mundo aí, ai, Salomão, mas aqui quem é maior do que Salomão, só que esse que é maior que Salomão está sem crédito com eles. Esse que é maior que Salomão ainda não conseguiu conquistar o coração e a inteligência deles, depois de tudo que fez e falou. Eles estavam esperando mais um milagre, e Jesus está dizendo, olha, no dia do julgamento, uma mulher rica, poderosa, pecadora, bem mundana era a rainha, né? Mas ela ouve falar de um Salomão, e ela vai lá ouvir o Salomão, e o Salomão foi instrumento de muita mudança na vida daquela mulher, com certeza, e ela se permitiu muita mudança pela sabedoria do Salomão. Eu sou maior que o Salomão e não estou conseguindo mudar nada dentro de vocês, então no último dia eu não vou condenar ninguém, é isso que Jesus está dizendo. Ela vai condenar, porque ela viveu uma grande mudança através de um instrumento mediano. E vocês estão diante do maior remédio que tem, e nada acontece nessa cabeça, nada acontece nesse coração. Como é que fica isso? Mas veja, meus irmãos, a nossa conversão à sabedoria. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado quem é que a gente chama de Salomão e sábio na nossa vida. Senão a gente leva nossa vida para o lado errado. Não acontece isso com um filho, na adolescência, às vezes, sobretudo, né? Ele olha para o amiguinho dele, para o coleguinha dele, para a Tati, a Nath, a Rafa, a Dani, né? Não é isso, quatro sempre brinca, e chama de Salomoa. E chama de Salomão, e vai, né? Igual um cordeirinho atrás. E está você lá em casa, né? Trabalha, paga tudo, está ali para tudo, verdade ou não é? Fiel, todo dia, acorda à noite, acorda cedo, você leva, você traz, você não compra para você, para ele poder ter. E você não consegue mudar a cabecinha dele. Você não consegue dar norte para o coraçãozinho dele. É isso que Jesus está falando, né? E veja, meus queridos, a sabedoria, nós necessitamos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é o Evangelho, é a palavra. A sabedoria de Deus é essa interpretação interior que o Espírito Santo vai nos dando. A sabedoria de Deus é essa tensão interior, igual uma corda que estica, onde a gente vai sempre em direção a Cristo. Nenhum de nós aqui vive tudo que prega, nenhum de nós aqui vive tudo que crê. E não necessariamente isso nos faz hipócritas. Se nessa distância que falta entre o que eu creio e vivo, entre o que eu falo e vivo, existe uma tensão, existe o Espírito Santo me apontando isso, existe o Espírito Santo me mostrando Jesus como alguém ainda diferente de mim, ao qual eu tenho que alcançar e chegar nele, eu preciso me esticar. Então eu não sou hipócrita, eu só sou um humano que tem limite, você também. Agora, se a gente está bem descansadinho nessas nossas diferenças entre nós e Jesus, com o Jesus que a gente vai comungar, nós vamos entrar em comunhão com Ele, é uma coisa só. Mas se a gente fica muito descansado nessa distância, aí sim a gente pode estar até no pecado da hipocrisia, né? Que é o verniz, é a máscara que enquanto funciona para quem me olha, tá bom para mim. Mas a sabedoria, se converter à sabedoria de Deus. E aí Jesus vai dar um outro exemplo, esse sim, um tanto quanto mais moral mesmo. E no dia do julgamento, os ninivitas. Então Nínive foi uma cidade jurada de morte, vamos colocar assim, né, por Deus, né? Ainda 40 dias eu vou tacar fogo em tudo aí. E sim, para o judeu que escuta Jesus, a palavra Nínive, ninivita, sim, é o conjunto de comportamentos deploráveis, imorais, mundanos, que deixa a gente com a bochecha vermelha e que criança não pode ver, vem aqui filho, atrás do pai que você não pode olhar essas coisas. Isso é Nínive, a coisa grossa mesmo, pesadona, né? No dia do julgamento, também não vou condenar ninguém, os ninivitas é que vão se levantar e vão condenar vocês, vai ficar todo mundo de pé.
e vocês vão para o inferno, e não sou eu que vou mandar, são os ninivitas, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. E vocês não se convertem? Vocês vão continuar nessa vida bandida? Sério mesmo? Eu confesso para vocês que de vez em quando me acontece uma certa tristezinha em situações alegres. Vez em quando, louvado seja Deus por isso, né? Eu escuto assim, não, padre, porque daí eu parei de beber. Eu falo, nossa, você bebeu bastante tempo? Ah, bebi tantos anos. Mas parou quando? Ah, parei aí tem X anos aí. Nossa, que bacana. Aí vai o padre, né? Inocentão. O que aconteceu? Não, nada. Eu vi uma reportagem falando que faz mal e tudo. Minha mulher sempre reclamava, mulher muito boa, sabe, padre? Qualquer hora o senhor tinha até conhecer. Uma mulher muito boa, meu menino também, um filho muito bom. E sempre pedia, pai, para com isso, para com isso, para com isso, está demais, não está ajudando. Aí eu pensei bem e parei. Que lindo, né, gente? Sim ou não? Louvado seja Deus, sim ou não? Mas eu confesso que nessa hora dá uma tristezinha. Falo, caramba, uma reportagem mudou você. A gente canta, a gente reza, a gente põe mão na cabeça, a gente prega. O sujeito está agarrado no jamel lá ainda, rapaz. Na oncinha, confesso para você que dá um negócio. E olha o que Jesus está falando. Tem gente que sem comunhão, sem Eucaristia, e por óbvio eu não estou falando mal da comunhão da Eucaristia, pelo amor de Jesus Cristo, mas tem gente que sem comunhão, sem confissão, está dando norte e rumo para a vida, e nós vamos comungar em pecado de novo, porque eu traí meu marido, padre, umas par de vezes, coitadinho, nem sonha, ou se sonha, não sei se sonha, enfim, coitado. É mesmo? E como é que parou isso? Ah, não sei, um dia uma amiga falou comigo, fulana, você vai perder seu marido, olha bem para ele, olha, você vai perder isso aí. E aí, não sei, vi realmente, é sério, louvado seja Deus, né? Olha só, uma família que está de pé, uma família que não caiu. E quantas pessoas ouvindo de Jesus isso, né? Da igreja, nossa mãe, como disse aqui Paulo na carta aos Gálatas, nós somos filhos da mulher livre, a Jerusalém celeste, né? A igreja. É sério que vai comungar em pecado de novo? Veja, aqui está quem é maior do que Jonas. E sim, meus irmãos, tem gente por aí arrumando a vida, dando norte para a vida, porque escutou uma parábola, porque escutou um conto de inteligência emocional, porque escutou uma historinha, não sei o quê. E louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo é livre para agir e ungir qualquer instrumento humano. Mas, meus irmãos, nós estamos diante de Cristo. Diante de Cristo. E olha o que ele está dizendo. Os ninivitas, e os ninivitas era pau de dar em doido, hein? Eles conseguiram se alinhar, ouvindo o Jonas, nada contra o Jonas, menino bom, pregadorzinho bom, mas convenhamos, né? O Jonas era bem... E aqui está quem é maior que Jonas. Cristo é maior que Jonas, Cristo é maior que Salomão. Cristo é a verdadeira sabedoria, Cristo é a verdadeira conversão, e nós estamos diante dele. E aí então, queridos, vamos terminar aqui só ouvindo o último versículo de Paulo de hoje, Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E todos nós provamos isso em algum momento da nossa vida. A gente se sentiu livre, livre do nosso passado, livre dos nossos pecados, livres das nossas maluquices interiores, livres das nossas imoralidades, livres dos nossos rancores, dos nossos ódios, livres das nossas ansiedades e ganâncias. Todo mundo com Jesus já teve esse momento onde você se sentiu livre. E aí Paulo diz, então, ele te libertou, e foi para a liberdade que ele te libertou, aquele dia, aquela hora, naquele contexto, naquela circunstância. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes, fiquemos firmes, irmãos, na liberdade que Ele nos deu. E não nos deixemos amarrar de novo a um jugo. Jugo é aquilo que o burro, né, o animal levava nas costas. Aquele peso,
o peso da escravidão. E isso quem faz em nós, quem mantém em nós é o Espírito Santo de Deus. E aí entra então a nossa escolha diante de Jesus. Por quê? Porque a nossa geração é má, o contexto é mau, a onda é mau. Escolher por Jesus é sempre um ato da vontade, da consciência de cada um de nós. E dependendo da época, ou dependendo do lugar onde você está muito inserido, sobretudo família e ambiente de trabalho ou estudo, onde você passa horas por dia, escolher por Jesus pode até mesmo ser um ato solitário, ou de muito poucos. Mas a palavra que disse, ela é tão bonita, é para a liberdade que Ele nos libertou e hoje nos liberta de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.